Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Israel Chacon, sou engenheiro civil, especialista em linha aplicada à gestão de obras e atuo como head comercial aqui na Agile. Então, queria inicialmente agradecer aí o tempo de vocês, né? Um prazer estar falando aqui com vocês e agradecer também o professor Alex, né, por estar cedendo aqui esse espaço. O professor Alex aí, sempre aí um grande parceiro. Obrigado pela parceria mais uma vez, tá, professor? Tamo junto. E o meu intuito aqui, pessoal, é mostrar para vocês a nossa novidade, que é a nossa integração com o MS Project, certo? Então, hoje já é possível você, através ali da utilização do Project, ter uma gestão segmentada de acordo com o Lean Construction, tendo indicadores de curto prazo, médio prazo, longo prazo, ter uma medição por aplicativo, fazer gestão de restrições, ou seja, aproveitar todo esse aparato e setup do Lean que a Agile proporciona de forma integrada ali no seu project. Então já estou com o meu project aberto aqui já para ser direto aqui com vocês e mostrar como é que funciona. Notem que fica aqui o Agile dentro do project, tá, pessoal? Então quando eu faço a instalação do meu plugin, é uma integração nativa. Então o Agile vai vir para dentro aqui do project de vocês e vocês vão ter esse menuzinho aqui para trabalhar, né, com a nossa plataforma. Então, como é que funciona? Israel, eu preciso adaptar, ajustar de alguma forma o meu planejamento. A nossa ideia, pessoal, o nosso intuito não é alterar em nada a metodologia de planejamento de vocês, certo? Vocês vão abrir o planejamento de vocês pronto já, ou então construí-lo da forma que vocês já fazem, e após o planejamento estar pronto, vocês vão utilizar essas colunas com o prefixo Agile que vão vir para dentro do ambiente de vocês. E vocês vão utilizar essas colunas para categorizar as informações do planejamento, para que a Agile consiga entender o que são essas atividades, quais unidades, em qual unidade essas atividades estão, em qual local essas atividades estão, qual macroetapa, qual sublocal. Então vocês vão ter aqui várias possibilidades de categorização e é através dessas possibilidades que a Agile recebe a informação e você já fica aí apto a medir pelo nosso aplicativo e a estar aferindo todos os resultados do nosso portal, certo? Então é uma integração bem simples, tá, pessoal? Como vocês estão vendo aqui, ó, eu categorizei várias atividades já desse planejamento, colocando em local aqui meus pavimentos em alguma atividade e na unidade aqui, como eu só tinha uma torre, eu fui escolhendo aqui considerar o que é ali aquela macroetapa, né? No caso aqui eu estou mostrando para vocês estrutura de concreto armado, que são essas atividades aqui, certo? Então totalmente a critério da equipe, como essa categorização vai ser feita, e ela precisa ser feita para que a Agile receba a informação. Então, após eu categorizar, eu clico aqui em reprogramar, a Agile recebe essas informações, e ao obter avanços, o project puxa as informações do Agile de avanços, certo? Então, a gente vai estar alimentando também essa coluna aqui de percentual concluído. E eu vou mostrar isso para vocês agora, certo, pessoal? Então, tanto eu envio informações da minha plataforma, do meu project para o Agile, como o Agile também vai estar puxando essas informações aqui de avanços e alimentando essa coluna do project de vocês. Então, ó, quando eu clico aqui em obter avanços, notem que ele vai ter toda essa atualização aqui, ele vai aplicando o progresso e vai puxando aí essa minha medição. Beleza? O que eu quero mostrar aqui para vocês é justamente essa dinâmica. Então, já estou com esse planejamento aqui lançado. Eu quero mostrar para vocês aqui uma medição em tempo real, tá? Então, já estou aqui com o meu aplicativo aberto, certo? Até mostrando aqui como é que funciona a dinâmica do aplicativo. Nessa primeira aba aqui, pessoal, nessa, prim... nessa primeira aba aqui que eu estou mostrando para vocês, eu consigo vir aqui em meta, tá? Vou até aqui botar atividades que estão ali na meta para serem medidas na próxima semana, tá? Então consigo fazer esse tipo de filtro, já tenho aqui o filtro das minhas atividades. Então vamos aqui aumentar a medição que está 20% nessa atividade, eu vou trazer para 50. E também eu vou iniciar aqui de forma adiantada essa aqui, essa minha atividade.
Sei que ela iniciou aqui dia 21/7. Dito isso, pessoal, eu só preciso aqui sincronizar, certo, as minhas informações. Então, clico aqui na minha nuvenzinha, envio minhas alterações, tá, para atualizar o meu ambiente e pronto. Então, essas atividades que eu dei a medição, vamos só ver aqui quais foram novamente. 1.6.1.1, 1.7.4.8. Então uma delas foi essa e a outra foi essa, certo? Então 20% em uma e 0% aqui em outra. Então vou obter aqui os meus avanços e vou ver o meu ambiente sendo atualizado. Então, ó, 15%, que foi o que eu botei, já puxou aqui a atualização. E a outra que eu subi ali para 50% já está aqui também. Certo, pessoal? Ele ainda está aplicando progresso no restante do planejamento, mas eu já vi aqui as atividades que eu atualizei a medição sendo atualizadas aqui também no meu project. E esse aqui é o processo, né, de eu ter essa atualização das medições. Então, novamente, faço uma categorização no meu planejamento, mando as informações para o Agile. Clico aqui em obter os avanços, puxo as informações de medição do Agile diretamente aqui para o meu project. Mostrando agora o nosso portal de indicadores para vocês, tá, pessoal? É aqui onde vocês vão estar aferindo todos esses indicadores já segmentados aí de acordo com o LPS. Então aqui eu tenho minha aba de curto prazo, eu tenho minha aba de médio prazo, eu tenho minha aba de longo prazo. E é isso que eu vou estar mostrando aqui para vocês, certo? Então na aba de longo prazo eu vou ver a minha curva de obra, né, físico-financeira. Então eu tenho aqui meu término planejado, meu término atual e com base nisso meu status, né? Aqui eu tenho os meus cenários, então verde o meu planejado base, minha reprogramada aqui de azul, meu real aqui de amarelo, tenho minha variação de avanço física, tenho o meu IDP e essa possibilidade, pessoal, de ter mais de uma linha de base e mais de um orçamento aqui vinculado, tá? Então eu consigo simular cenários na plataforma. E o legal da curva, né, você ter, por exemplo, nessa visão físico-financeira, eu ter essa visão do meu cronograma de desembolso de acordo com o meu orçamento, né? Como é que está isso na base, no reprogramado e como eu estou de fato executando e realizando. Então, mostrando aqui as possibilidades, né? Consigo acumular valores, consigo aqui trocar a visualização do meu gráfico. Então, eu vou botar aqui um gráfico de linha, já tenho uma visão aqui de curva S e consigo ver onde é que eu comecei a descolar a minha base da minha reprogramada, o meu real da minha reprogramada da minha base, né? Consigo ter vários tipos de visualizações aqui, tá, pessoal? Consigo, por exemplo, colocar aqui um gráfico de pizza e ver uma visualização por macroetapa, por exemplo, certo? Então, vocês vão ter várias possibilidades aqui de estarem visualizando aqui o resultado de vocês. Tem o Power BI aqui inserido no nosso portal, você consegue aí ter essa flexibilidade. Ó, botei aqui colunas, os dados eu estou visualizando por macroetapa, já consigo ter uma análise de estrutura, é minha macro mais cara da obra, faz sentido? DI vem em seguida, faz sentido? Terceiro lugar vem revestimento cerâmico, faz sentido, né? Então eu consigo fazer várias análises só em ter essas visões aqui diferentes. E aqui eu tenho uma tabela, certo? Que está linkada aqui com o meu gráfico, então a minha tabela eu consigo ver também todas as informações a respeito das minhas atividades, nesses meus cenários de real, reprogramado e base. Se eu troco aqui para uma visão física, notem que o gráfico é ajustado, eu já estou agora aqui com os meus avanços físicos, os meus percentuais de avanços físicos sendo aqui representados, e na tabela também é atualizada a informação. Então agora tanto eu vejo essa visão do avanço da atividade em si, como também da contribuição, né, dessa atividade no meu planejamento como um todo. Então, clico aqui no mês de outubro, por exemplo, a planilha filtra aqui só essas atividades de outubro e eu consigo ter essa análise específica aí para esse mês. Então, essa é a nossa aba de longo prazo, tá, pessoal? Importante mostrar aqui também para vocês a nossa aba de curto prazo, que aqui vocês filtram um período. Então, por exemplo, eu quero ver, posso ver uma semana, 2 semanas, 3 semanas do mês, o mês inteiro, 2 meses, 3 meses. Vocês é quem define. Então, eu vou gerar aqui uma visão de frente de serviço.
aqui no meu curto prazo, tá? Então, filtrei ali meu mês de dezembro, já consigo ver qual é a minha meta de avanço para esse período, qual é meu PPC acumulado para esse período, qual é o meu PPC semanal para esse período, né? Qual é a quantidade de atividades previstas em cada semana e essa contribuição semanal. Eu consigo ter todas essas informações e também o que eu for medindo de avanço de dentro da minha meta vai ficar como realizado da meta. O que eu meço ali de avanço que não está previsto no período fica como realizado fora da meta. Então a gente traz essa segurança e até para o engenheiro mostrar, né, tudo o que ele fez ali que não estava previsto na meta dele. Quando eu venho aqui em tabela, aí eu já tenho uma visão aí detalhada de cada atividade. Tenho vários filtros aqui que eu posso fazer, posso agrupar essas colunas. Todas as colunas aqui no nosso portal são dinâmicas, tá, pessoal? Então vou botar aqui, por exemplo, esse filtro que já está salvo, filtro reunião de curto prazo. Ele agrupa por período, prazo e atividade. E eu já fico com essa minha visão de frentes semanais. Então semana 3 tenho 42 atividades atrasadas, sei que atividades são essas. Quando eu entro, eu vejo no detalhe a unidade, o local da atividade, o sublocal, se houver, e aqui todas essas informações de avanço e de contribuição, assim como início e fim planejados e início e fim realizados. Então, na nossa aba aqui de curto prazo, vocês conseguem aí ter essa visão direcionada para as frentes de vocês de forma bem facilitada, tá, pessoal? E toda a planilha aqui da gente é importante destacar também que você consegue exportar já para o Excel. Então, de repente, você precisa ali mandar informação para algum terceirizado, alguém externo do ambiente de vocês, não tem nenhum problema. Vocês vão agrupar, vão filtrar, vão deixar a coluna aqui de acordo com a necessidade e depois vocês exportam e já sai no formato aí de Excel. Por fim, mostrando aqui o nosso médio prazo, né? Para finalizar esses cenários do Lean, a gente viu o longo, a gente viu o curto. Aqui no médio prazo, o intuito é que vocês controlem as restrições de vocês, certo? Então aqui eu consigo criar minhas restrições já vinculadas às atividades do meu planejamento, definir um prazo ou definir uma latência. Eu particularmente prefiro latência, porque se eu reprogramo a atividade, a minha restrição vai ser reprogramada também. Então faço esse setup, defino o que é a restrição, qual o tipo, se é orçamento, material, projeto, né, qual o setor, se é suprimentos, planejamento, setor de obra, setor de projeto, e defino o responsável, tá, pessoal? E aqui é que entra, né, um outro benefício bem legal. A gente tem uma IA, né, uma assistente virtual, que ao você colocar o nome, o e-mail e o telefone do responsável pela restrição, é suficiente para que nosso assistente entre em comunicação com ele, fique enviando notificações por e-mail e por WhatsApp, e o responsável consegue remover a restrição pelo próprio WhatsApp. Isso é muito importante ser destacado. Então, se eu, Israel, tenho uma restrição no meu nome, a assistente virtual da Ashley vai ficar mandando um WhatsApp para mim e eu diretamente ali na conversa com ela consigo falar que removi a restrição e ela vai atualizar isso aqui, tá? Para vocês terem essa visão aqui no dashboard de vocês e vai atualizar o IRR do período aqui de vocês. Então, através do próprio WhatsApp, os usuários, os responsáveis vão conseguir remover as restrições. Vocês não precisam mais ficar dia a dia, né, falando com diversas pessoas, cobrando dessas pendências. A nossa IA faz isso por vocês. E aqui vocês vão ter tanto o IRR do período, como também essa visualização aqui para saber qual restrição está atrasada, quais são os responsáveis pelos atrasos dessas restrições e etc, tá, pessoal? Várias opções aqui também, como ver o tipo de restrição e por aí vai. E aqui embaixo uma tabela, né, que mostra cada restrição criada e vocês da mesma forma conseguem filtrar, agrupar, conseguem aqui direcionar a visão que vocês precisam. Então, essas são as abas do LPS, tá, pessoal? A gente viu o longo prazo mais voltado aí para a curva de obra, a gente viu o curto prazo mais voltado ali para as frentes de serviço, né, minha meta semanal, minha meta mensal, e aqui o médio prazo, finalizando aqui com o controle de restrições. Então, ressalto para vocês, pessoal, que tudo isso partindo aqui do MS Project, partindo do planejamento aqui no Project de vocês. Então era essa a novidade que eu queria trazer. A gente tem algumas a mais, né? Então, sempre em parceria com o professor, a gente vai se juntando nesses momentos
e vamos trocando as nossas figurinhas, certo? Então, o que eu trouxe aqui para vocês foi a integração com o Prodigy, para que vocês pudessem visualizar essa medição linkada e essa atualização de todos esses relatórios e indicadores no nosso portal, né, para vocês já estarem com essa expectativa aí do que vocês conseguem esperar da utilização do Agile ali integrado ao Prodigy de vocês. Então, para quem tiver para quem tiver ficado mais interessado, quiser conhecer mais no detalhe, de repente até fazer uma simulação, né? O professor tem aí o nosso contato, né? Só entrar em contato com a gente, pessoal, nosso site, nosso Instagram, tá certo? Que a nossa equipe vai falar com vocês e vai ofertar aí uma apresentação, tá? Uma apresentação diagnóstica, uma apresentação direcionada aí para o uso de vocês. Beleza? Então, prazer ter falado com vocês, pessoal, e nós aqui da Agilent ficamos à disposição aí para continuarmos a conversa. Valeu, valeu, professor, valeu, pessoal.